Mateus capítulo 5, versos 1 a 3. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Todos nós, irmãos, sem exceção, buscamos a felicidade. Buscamos uma felicidade que seja real, duradoura, um contentamento profundo que a Bíblia chama de bem-aventurança. É um anseio legítimo plantado em nós. Contudo, o mundo frequentemente nos oferece caminhos ilusórios para essas realizações. Mas a boa notícia é que Deus não nos deixou sem direção. Ele mesmo, em sua palavra, revela o caminho seguro para essa vida verdadeiramente feliz, verdadeiramente bem-aventurada ou abençoada. E essa revelação divina da verdadeira felicidade atinge, então, um clímax nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, especialmente em seu mais completo e conhecido discurso, o Sermão do Monte, registrado em Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7 deste mesmo livro. E aqui o próprio Filho de Deus, então, que conhece perfeitamente o coração do Pai e o propósito para as nossas vidas, nos ensina diretamente sobre quem são aqueles que Deus, na sua visão, considera felizes, que realmente são abençoados. Se nós desejamos sinceramente essa bem-aventurança, é fundamental então que nós nos voltemos para estas palavras do nosso Mestre. E voltemos os nossos olhos agora para Mateus capítulo 5, do verso 1 ao 3, onde nós lemos. O texto descreve Jesus vendo a multidão, mas subindo ao monte para um momento de ensino mais focado, e ali ele se assenta, uma postura de mestre com autoridade, e aproximando-se dele os seus discípulos, ele então abre a boca e começa a ensiná-los. Lembremos que este sermão ocorre após Jesus ter passado uma noite inteira em oração para escolher os 12 apóstolos, sublinhando então aqui a solenidade e o preparo divino para estas palavras que ele passa a dizer. E o que se segue, portanto, é o cerne do ensinamento de Jesus, dirigido primeiramente àqueles a quem ele chamou, àqueles a quem ele estava moldando para serem a luz do mundo e o sal da terra. E qual é o tema inaugural desse sermão significativo? Jesus começa o seu sermão ensinando sobre como o homem pode ser feliz. Ele começa então o seu sermão de maneira significativa e imediatamente fala sobre bem-aventurança, sobre a quem é verdadeiramente feliz. E é vital nós entendermos desde o início o contraste aqui estabelecido. A sabedoria divina sobre a felicidade, proclamada por Jesus no texto que nós estamos lendo ou acabamos de ler, opõe-se radicalmente às noções ilusórias, falhas e superficiais do mundo acerca do que é felicidade e do que é bem-aventurança. O mundo exalta os ricos, os poderosos, os que vivem para o prazer imediato. Mas é incrível, Cristo aponta um caminho totalmente diferente, totalmente contrário ao que o mundo segue ou afirma. A história do pensamento humano, com as suas inúmeras teorias sobre a felicidade, demonstra que a sabedoria terrena não alcança essa verdade, não entende essa verdade. Para eles, isto é loucura. Somente Jesus Cristo, vindo do Pai para revelar seu propósito eterno para nós, pode então nos mostrar onde reside a felicidade que é verdadeira, a felicidade que realmente satisfaz a alma. Assim, o ensino de Cristo é a voz autoritativa de Deus corrigindo aquilo que nós pensamos ser ou as nossas percepções acerca do que é ser feliz e nos guiando ao que é essencial para uma vida verdadeiramente abençoada.
Portanto, hoje nós aprenderemos que o ensino que nós temos aqui nessa primeira bem-aventurança é que a verdadeira felicidade está na humildade diante de Deus. Este é o princípio divino que nos abre a porta aqui para a genuína bem-aventurança, não a autossuficiência que o mundo prega, mas uma dependência humilde do nosso Criador. E nós veremos essa verdade em 4 partes extraídas do ensino de Jesus. Primeiro, o significado e a essência da verdadeira bem-aventurança. O que significa ser bem-aventurado? Segundo, a descrição da pobreza de espírito, essa humildade vital que nos conduz a essa bem-aventurança. Em terceiro lugar, as promessas divinas que estão vinculadas a essa condição do coração que Jesus coloca. E em quarto e último lugar, a consolação profunda que essas promessas trazem para nós. Então, olhando para a primeira coisa que nós devemos extrair desse texto, a verdadeira felicidade transcende o juízo do mundo. Nós devemos entender a bem-aventurança da qual Cristo está falando. Quando Cristo inicia o seu discurso, o seu sermão, com bem-aventurados, ele usa a palavra grega que descreve uma felicidade, um contentamento duradouro que vem da parte de Deus. E esse termo se contrapõe, então, a uma alegria superficial ou a uma sorte que o mundo busca. É uma alegria que brota de dentro, uma satisfação plena, resultante de participarmos do bem supremo para o qual Deus, o nosso Criador, nos formou. Pense nisso. Deus nos criou com um propósito. E a verdadeira bem-aventurança está, então, em viver de acordo com este propósito divino, em experimentar o pleno florescimento da nossa natureza, tal como Deus a idealizou, e nada menos do que isso. Não é só estar bem, é estar abençoado por Deus, implicando uma felicidade que é sólida, que é firme, que não depende das circunstâncias instáveis ao nosso redor, que não depende das nossas emoções que são instáveis, mas da nossa relação com Ele, do nosso alinhamento com a sua boa, perfeita e eterna vontade. Esta felicidade ensinada por Cristo, irmãos, então, choca-se frontalmente com os valores do mundo. Se nós olharmos novamente para Mateus capítulo 5 como um todo, nós vemos que Jesus não exalta o que o mundo aplaude. O mundo diria, felizes são os ricos e os suficientes, os autossuficientes. Cristo, no entanto, proclama bem-aventurados pobres de espírito. O mundo diria, felizes são os que vivem despreocupados em festas. Cristo diz, bem-aventurados são os que choram. O mundo admira os que se impõem, os que não levam desaforo para casa. Cristo, porém, ensina bem-aventurados são os mansos. O sistema de valores que Jesus ensina aqui, então, é oposto ao sistema de valores que o mundo ensina. Enquanto o mundo nos incentiva a buscar segurança na riqueza, no poder, na ausência de problemas, na autoexaltação, Cristo nos mostra que a verdadeira bem-aventurança se encontra em qualidades do coração, em qualidades do caráter que o mundo frequentemente despreza. Humildade, quebrantamento, mansidão, fome e sede de justiça, misericórdia, pureza de coração, promoção da paz e até mesmo a disposição de sofrer por causa da justiça. Assim fica claro que a felicidade que Cristo oferece é de uma natureza completamente diferente, muito mais profunda e transcendente do que as imitações superficiais que o mundo tenta nos vender. Nesse sentido, irmãos, diante deste contraste, se a sabedoria do mundo falha em nos guiar à verdadeira felicidade, onde então nós podemos encontrar a verdadeira felicidade? As Escrituras são muito claras, somente em Cristo Jesus. A história está repleta de tentativas humanas de definir e alcançar a felicidade, resultando, portanto, em inúmeras filosofias e opiniões divergentes, muitas vezes nos deixando mais e mais confusos. Mas a palavra de Deus é taxativa. A sabedoria humana, por si só, não consegue desvendar esse mistério e não consegue alcançar essa verdadeira felicidade.
É somente por Cristo Jesus que nós podemos compreender o que é ser verdadeiramente feliz e como nós podemos alcançar esse estado. E por quê? Porque Jesus não é mais ou apenas um mestre, não é só ou mais um filósofo. Ele é o próprio Filho de Deus que veio do seio do Pai, conhecendo perfeitamente os seus conselhos eternos, a sua vontade a respeito do nosso próprio fim principal, que é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Desde a queda da humanidade no pecado, nós teríamos permanecido, irmãos, ignorantes do nosso verdadeiro destino, do nosso verdadeiro estado e do bem que Deus preparou para nós se Cristo não tivesse nos revelado a vontade do Pai, se Cristo não tivesse vindo para nos revelar estas verdades. Ele não só ensina sobre bem-aventurança, ele é o único caminho para ela. Nele, em Cristo, nós encontramos, então, a reconciliação com Deus, o perdão dos pecados e a vida nova, que são o fundamento desta felicidade que transcende tudo aquilo que as pessoas tentam buscar neste mundo terreno. Portanto, irmãos, se nós anelamos por essa bem-aventurança, por essa felicidade genuína, o nosso primeiro passo deve ser desviar os ouvidos das vozes confusas do mundo e sintonizar os nossos corações na voz clara e autoritativa de Jesus Cristo, que nos ensina qual é o verdadeiro caminho da felicidade. A felicidade que ele oferece não é uma emoção passageira, não é um sentimento passageiro, é profundo, é duradouro, é real. É ancorada em quem ele é e no que ele faz por nós. Reavaliemos, então, onde nós temos buscado a nossa alegria, a nossa felicidade e voltemo-nos com fé e humildade para aquele que é a única fonte verdadeira e eterna da bem-aventurança. Dito, então, a diferença que há entre os bem-aventurados, conforme Jesus nos ensina e conforme o mundo ensina, nós devemos avançar, então, para perguntar o que é essa pobreza de espírito? Se é feliz quem é pobre de espírito, quem é humilde de espírito, o que isso significa? O que Cristo quer dizer com isso? Para que ninguém se confunda, então é crucial, em primeiro lugar, nós entendermos o que essa pobreza de espírito não é. Em primeiro lugar, o que ela não é, para depois, então, nós abraçarmos o seu significado. O que não é a pobreza de espírito que Cristo, ou qual Cristo chama de felicidade ou bem-aventurança. Em primeiro lugar, irmãos, é importante nós compreendermos que a pobreza de espírito a que Jesus, ou a qual Jesus se refere como bem-aventurada, não é em si mesmo uma mera pobreza material. Embora a condição de não ter bens terrenos possa, algumas vezes, nos levar a sentir mais intensamente que nós somos dependentes de Deus, que nós precisamos dele e Cristo, ou de Cristo e do Espírito, certamente, neste momento em que nos sentimos assim, nós temos o consolo da parte de Deus aos que não são materialmente abastados, ou os que são materialmente pobres e piedosos. E a pobreza de recursos não garante automaticamente a pobreza de espírito. Alguém pode ser pobre nesse mundo e ainda assim ter um coração orgulhoso diante de Deus. Um coração que está distante de Deus, tendo os olhos altivos, miserável em todos os seus sentidos. A bênção aqui é para uma condição do coração, não para uma condição primariamente física ou material, não é uma bênção para a conta bancária. Em segundo lugar, a pobreza de espírito que Deus abençoa não é um espírito vil, baixo ou mesquinho. Há pessoas que possuem o que nós poderíamos chamar de espírito pobre, no sentido negativo, ou seja, as suas aspirações são baixas, o seu foco está apenas nas coisas terrenas, nas coisas visuais, sensuais, como comer, beber, satisfazer os seus desejos carnais, sem qualquer anseio por Deus, por Cristo ou pelas coisas celestiais. É apenas pelas coisas e pelas realidades terrenas. Tais indivíduos, mesmo que ricos,
ou pobres materialmente têm um espírito diminuído, focado em trivialidades, focado em coisas efêmeras, temporais, passageiras, focado apenas nisso, e isso não é o que Jesus elogia aqui. Em contraste, os verdadeiros santos de Deus, mesmo reconhecendo a sua total indignidade, eles possuem um espírito que anseia pelo Altíssimo, pelas coisas do alto, considerando que nem o céu e nem a terra são suficientes como sua porção se não tiverem o próprio Deus. Não é um anjo, não são suas bênçãos, não é o céu, não são todas as coisas que Deus pode nos dar, mas o próprio Deus. Sem ele, todas estas coisas não fazem sentido. Em terceiro lugar, esta bem-aventurada pobreza de espírito não deve ser confundida com fraqueza de caráter, desânimo fácil diante das dificuldades ou um foco egoísta apenas em si mesmo. Alguém que se entrega ao desânimo ao primeiro sinal de obstáculo em uma boa obra, ou que vive preocupado exclusivamente com os seus próprios interesses, sem se importar muito com o bem maior, com a obra de Deus, demonstra um espírito pobre no sentido negativo, não no sentido de que Cristo está falando. Da mesma forma, aquele que é facilmente levado por qualquer tentação, cedendo tolamente ao que o prejudica, também revela um espírito frágil e vil, e não é a mesma pobreza da qual Jesus está falando aqui. E então você me pergunta, o que significa então ser pobre de espírito de uma forma que atrai a bênção do reino de Deus? Da maneira como Cristo está dizendo aqui. Significa apreender e estar ciente da própria pobreza espiritual. Significa estar consciente disso, uma profunda rendição do nosso ser a Deus. Vejamos então quais são as marcas distintivas disso. Tudo começa com um profundo e honesto reconhecimento da nossa própria carência espiritual e absoluta diante da santidade de Deus. Ser pobre de espírito é, antes de tudo, ter essa consciência, apreender isso da própria pobreza espiritual. É olhar para dentro e, sob a luz da palavra de Deus, perceber que, por natureza, nos falta todo o verdadeiro bem espiritual que nos beneficiaria em uma relação com Deus para a nossa própria felicidade. É a alma que clama, ó Senhor, por mim mesmo eu estou privado da tua imagem, da tua vida e de qualquer coisa que me torne aceitável diante de ti. Consequentemente, em segundo lugar, a pobreza de espírito envolve a consciência da nossa total incapacidade de alcançar justiça ou alcançar salvação por nossos próprios méritos ou esforços. A pessoa verdadeiramente pobre de espírito reconhece a si mesma como absolutamente miserável e incapaz de fazer qualquer coisa para enriquecer a sua própria alma. Como alguém sobrecarregado por uma dívida impagável, esta pessoa entende que, mesmo que pudesse obedecer perfeitamente à lei de Deus, a partir de agora, isso não quitaria as falhas do passado. Não há obra, não há esforço, não há ritual que nós possamos realizar para, por nós mesmos, satisfazer a justiça de Deus. E um pobre de espírito reconhece isso. Em terceiro lugar, isso nos leva então a essa marca, essa terceira marca, uma total e completa dependência da graça e da misericórdia de Deus para estas coisas. Se reconhecermos nossa carência e a nossa incapacidade, a única postura que nos resta é a de estender as mãos vazias para Deus. O pobre de espírito entende que deve viver em perpétua dependência, em constante dependência da parte de Deus, da graça de Deus, necessitando dela a cada momento, a cada segundo, sempre e sempre. É como o Senhor nos despindo de toda autoconfiança, até mesmo dos nossos trapos de imundícia, daquela justiça que nós consideramos ser boa diante dele, para nós virmos diante dele nus, completamente vazios, dispostos a depender das esmolas espirituais por toda a eternidade. Como mendigos diante do Senhor, nós então suplicamos que ele nos dê algo para que nós possamos sobreviver. Esse é o pobre de espírito. Esta é a rendição
da autossuficiência. E, finalmente, essa condição interior se manifesta de uma maneira externa. A pobreza de espírito genuína produz frutos práticos como humildade sincera, submissão sincera, submissão à vontade de Deus, um coração contrito e ensinável que teme diante da palavra de Deus, uma busca constante por Ele em oração e uma profunda apreciação e exaltação da sua graça que é gratuita. O pobre de espírito se considera vil e insignificante diante de Deus. Ele se considera vil e insignificante em si mesmo e ele maravilha-se com cada pequena misericórdia de Deus dada a ele. O pobre de espírito está frequentemente em súplica como um mendigo espiritual diante do trono da graça. Dá-me mais graça, dá-me mais graça. E ele vive de graça sobre graça diante de Deus e vê tudo o que recebe como fruto da graça imerecida de Deus e não dos seus próprios feitos. Não porque ele fez uma oração, não porque ele veio para os cultos, não porque ele leu a Bíblia ou porque ele ajudou um ou ajudou o outro. Ele vê que cada gota daquilo que ele recebe não é mérito dele mesmo, mas é fruto da graça salvadora de Deus. Esse é o pobre de espírito. O seu coração é eterno, é receptivo à palavra de Deus e ele se submete alegremente à direção do Senhor para a sua vida. Irmãos, esta é a pobreza de espírito que Jesus declara bem-aventurada. Não é uma condição a ser desprezada, mas é uma atitude de coração a ser buscada. É solo fértil onde a graça de Deus pode operar maravilhas. É o esvaziamento do eu para que Cristo possa nos encher completamente. É, em essência, uma profunda e contínua rendição a Deus, a Cristo, reconhecendo quem Ele é, quem nós somos diante dEle, a nossa condição, que possamos então examinar os nossos corações e pedir a Deus que cultive em nós essa bem-aventurada pobreza de espírito, pois há uma promessa para aqueles que são assim. Dos tais é o reino dos céus. Já estabelecemos então que a verdadeira felicidade transcende o juízo do mundo, que a pobreza de espírito é essa humildade fundamental de render-se a Deus, de carecer de Deus, como nós cantamos, de ti, Senhor, careço. E agora, no terceiro argumento, nos leva então diretamente à recompensa gloriosa dessa redenção. O reino de Deus é a herança dos humildes, dos pobres de espírito. Quando Jesus declara em Mateus 5,3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele não está apenas oferecendo uma palavra de consolo. Ele está fazendo uma proclamação de posse. Note isso. Note bem isso aqui. O texto diz, deles é o reino dos céus. Ele está fazendo uma declaração no tempo presente. Deles é o reino. Não deles será o reino. Deles é o reino. E isso indica que essa herança não é só uma esperança distante depois da morte. Isso não é algo futuro para nós. É algo presente que Ele está nos dando. Já é uma graça divina que nós estamos desfrutando. Uma realidade da qual os humildes de coração começam a participar a partir de agora. Deus se deleita em honrar aqueles que se humilham diante dele e honrar aqueles que se sentem e carecem da sua glória. E a honra que ele concede aos pobres de espírito não é nada menos que um reino. Mas o que é este reino dos céus que pertence aos pobres de espírito? Nós já vimos o que é a bem-aventurança, nós já vimos o que é o pobre de espírito. A recompensa deles é o reino. Mas o que isso significa? Em primeiro lugar, entendam que ele é não só uma glória futura, mas uma realidade presente e acessível na pessoa e na obra do Messias, Jesus Cristo, e naquilo que nós chamamos de dispensação do Evangelho, ou seja, a maneira como Deus age e se relaciona conosco desde a vinda de Cristo. Quando João Batista pregava,
ou quando ele começou a pregar, ele anunciou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele não estava só dizendo às pessoas para se prepararem para ir para o céu após a morte. Não era isso, mas que o governo real do Messias estava prestes a ser inaugurado na terra. E Jesus mesmo disse que o reino de Deus está dentro de vós, em Lucas 17, 21. Significando então que ele já reside atualmente nos seus santos e é, em essência, o estado do evangelho. Em segundo, este reino dos céus implica o governo espiritual de Cristo no coração dos crentes. Jesus reina agora em nós através da sua palavra e do seu espírito de uma forma muito mais plena e íntima do que era possível antes da sua vinda. Seu governo é primariamente espiritual e celestial, transformando-nos de dentro para fora. Em terceiro lugar, o reino dos céus é a esfera onde Deus opera as suas bênçãos, a sua proteção, a sua provisão para o seu povo. Dentro desse reino, Jesus Cristo se compromete a nos proteger, a nos livrar do mal e a suprir todas as nossas necessidades. Todas as misericórdias que nós recebemos de Deus nos são entregues por meio de Cristo, nosso Rei, e Ele se encarrega de conquistar todos os nossos inimigos que se opõem ao nosso bem-estar espiritual e eterno. Pertencer a esse reino, como herança dos humildes, nos confere alguns privilégios. E esses privilégios são extraordinários. Primeiro, nós recebemos as leis de Deus diretamente de Cristo, o nosso amoroso mediador. Mediador significa aquele que faz a ponte entre Deus e nós. E receber as leis de alguém que nos amou a ponto de dar a sua própria vida por nós e que as interpreta com maior espiritualidade e profundidade é um grandioso consolo e segurança que nós podemos ter. Um dos maiores confortos é que todos os nossos tratos com Deus, sejam nossos pecados, sejam as nossas necessidades, a nossa adoração, todos os nossos tratos com Deus são mediados por Cristo dentro deste reino da graça e não mais no tribunal da justa ira de Deus. Quando um crente, um cidadão desse reino peca, ele não é arrastado para um julgamento implacável sob a lei pura, mas ele responde perante Jesus Cristo, que é o seu juiz e também o seu advogado. Ele é uma fonte de imenso consolo para os pobres de espírito. E é por isso que isso é uma coisa tão boa que Jesus nos disse: bem-aventurado. Nesse reino nós temos acesso às ordenanças, como o batismo e a ceia do Senhor, aos dons espirituais. Tudo isso nos é concedido por Jesus como Rei. E mesmo que você se sinta o menor e reconheça a sua pobreza espiritual, você tem o direito e o convite para participar de todas essas bênçãos para a sua edificação. E, finalmente, há a promessa futura e gloriosa de nós reinarmos com Cristo. As Escrituras ensinam que todos os súditos do reino de Cristo são, de certa forma, feitos reis e sacerdotes. E eles terão, então, o privilégio de participar do seu reino de maneira ainda mais plena e mais gloriosa. Irmãos, o reino de Deus é, de fato, uma herança preciosa e real para aqueles que, em humildade, reconhecem a sua total necessidade do próprio Deus, ou seja, os pobres de espírito. Este reino não é uma fantasia, este reino é uma realidade espiritual que começa a transformar as nossas vidas agora e se estenderá por toda a eternidade. Nós já vivemos a nova criação, nós já desfrutamos da nova criação, nós somos chamados novas criaturas. Valorize essa herança, e você valoriza essa herança vivendo como cidadão deste reino, digno deste reino celestial e encontrando sua segurança e alegria no governo amoroso deste Rei Jesus Cristo, nosso Senhor.
Depois de compreendermos, então, que o reino de Deus é a herança preciosa dos humildes, dos pobres de espírito, o nosso quarto e último argumento nos enche de esperança e força. Cristo conforta e exalta os pobres de espírito. Veja, essa verdade se desdobra de maneira especial para aqueles que se sentem pobres em diferentes aspectos da vida. Se você, irmão ou irmão, enfrenta dificuldades materiais, mas o seu coração é piedoso e o seu coração é submisso a Deus, saiba que Cristo tem um consolo especial para a sua pobreza. Lembre-se, antes de tudo, que o próprio Rei Jesus experimentou e santificou a pobreza. Nosso Senhor, o grande príncipe dos céus, foi pobre neste mundo. A consciência de que o nosso Rei compartilhou de circunstâncias humildes, semelhantes às suas ou às nossas, deve ser uma fonte de grande sustento para nós. Mais do que isso, irmãos, a pobreza de Jesus teve um propósito redentor. Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos, para remover a maldição da nossa pobreza e santificá-la, então. Porque lembre-se, o pobre de espírito é aquele que não tem em si nada, absolutamente nada, que possa mudar a sua condição diante de Deus. E Cristo, então, veio e se fez pobre como nós, para que nós possamos agora ser chamados herdeiros desse reino, co-herdeiros com Cristo. E assim como a sua morte santificou a nossa morte, a sua pobreza santifica a nossa pobreza. Em segundo lugar, saiba também que o reino de Deus é majoritariamente composto por aqueles que o mundo considera pequenos, que o mundo considera como pobreza espiritual ou material. E a pobreza material não impede a mais alta honra espiritual. E isso é um consolo, porque as Escrituras indicam o seguinte: que ordinariamente são os pobres que são súditos do reino. E dentro deste reino, a pobreza não é um obstáculo para alcançar a mais alta posição. Os pobres são tão capazes de alcançar posições elevadas quanto qualquer um outro pode. Neste mundo, alguns que são elevados apenas que possuem recursos que podem se elevar, que podem crescer, que podem avançar, e muitas vezes aquele que não tem recurso material, financeiro, é o que sofre, é o que padece, é o que luta para viver. Mas nesse reino não. No reino de Cristo, todos os pobres são capazes de alcançar a posição mais elevada, quanto qualquer um. Sua condição exterior, então, não vai limitar o seu valor ou a sua posição nesse reino. E isso deve nos consolar. Além disso, irmão, você possui riquezas espirituais infinitamente superiores a qualquer tesouro terreno e carrega a promessa de um dia herdar todas estas coisas. Nesse reino, há riquezas espirituais que podem plenamente compensar e são infinitamente superiores a todas as riquezas exteriores. Riqueza da fé, santidade, das promessas e um profundo relacionamento com Deus por meio de Cristo. E não se esqueça da promessa de que, eventualmente, mesmo os pobres e piedosos possuirão todas as coisas, conforme Apocalipse 21, 7 e Mateus 19, 29. Pensar nessas coisas, irmãos, traz um consolo muito grande. É lá que deve estar os nossos olhos. Se os nossos olhos estiverem aqui, nós sempre estaremos afligidos no nosso espírito, porque nós queremos conseguir coisas que nós não conseguimos. Nós queremos coisas temporais, quando Deus quer nos dar coisas eternas, ou quando Ele já nos deu estas coisas eternas. Talvez a sua luta não seja material, não seja financeira, mas você se sente pobre em graça, consciente das suas falhas e da sua pequena estatura espiritual. Para você também Cristo oferece um consolo extraordinário em seu reino. A primeira grande notícia é que, ao crer, você foi liberto do poder das trevas e foi transportado para o reino do Filho do seu amor, como Paulo nos ensina em Colossenses, no capítulo 1, verso de número 13. O reino dos céus agora chegou na tua alma e o diabo já não pode mais reinar sobre ti. O pecado já não pode mais reinar sobre ti e o seu domínio foi quebrado.
Em segundo lugar, compreenda que neste reino a justiça perfeita e a sabedoria infinita do Rei Jesus Cristo são creditadas a ti, são creditadas a você. Por estarmos em Cristo Jesus, Ele se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção, conforme 1 Coríntios 1:30. A justiça dele torna-se a nossa justiça. E a sabedoria do nosso Rei também é a nossa sabedoria. Que segurança maravilhosa, que consolo maravilhoso. Em terceiro lugar, mesmo que sua graça pareça pequena e frágil, saiba que ela será sustentada e finalmente aperfeiçoada pelo poder régio do nosso Redentor, do nosso Rei. É um aspecto especial do poder de Jesus sustentar as graças nos nossos corações, no coração do seu povo. O poder de Cristo, o nosso Rei, é exercido para sustentar a pouca graça que nós temos. E ele promete que certamente nós seremos aperfeiçoados em breve, como estamos sendo aperfeiçoados cada dia por sua palavra. Quando Satanás será esmagado sob os nossos pés e todas as imperfeições serão tragadas pela perfeição. E finalmente alegre-se, pois, mesmo sentindo-se pobre em graça, você está perfeitamente justificado diante de Deus e tem livre acesso a Ele para continuar crescendo espiritualmente. Justificado significa que Deus te declarou justo, não por seus méritos, mas pela fé em Jesus Cristo. Mesmo que a sua santificação, o seu crescimento em santidade pareça lento, mesmo que o seu esforço pareça cada vez mais inútil, mesmo que as suas forças estejam se indo, a sua justificação é completa e é perfeita, é tão rica e gloriosa quanto a justificação de qualquer crente que já existiu. Para o mais piedoso dos homens e das mulheres, a mesma justificação que ele recebeu, nós também recebemos. Por meio de Jesus Cristo, nós ganhamos o mesmo acesso que todos os crentes em todas as eras tiveram a Deus. Não há diferença. Isso é um consolo. Irmão, seja qual for a pobreza que você sinta na alma ou tenha no corpo, nas circunstâncias da vida, na caminhada espiritual, Cristo Jesus, o nosso Rei, oferece o seu reino e no seu reino nós temos um consolo real e uma exaltação que o mundo não pode dar e nem pode tirar. Abrace essa humildade, essa pobreza de espírito e encontre em Cristo e em seu reino a verdadeira riqueza, segurança e alegria. Nós percorremos juntos, então, estas coisas, aprendendo, primeiramente, a diferença fundamental da bem-aventurança oferecida e ensinada pelo Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que a verdadeira felicidade é aquela satisfação da alma que não encontra ou não é encontrada nos tesouros e nos aplausos do mundo, mas transcende completamente esse juízo superficial, essas coisas temporais, e nós descobrimos que a chave para essa bem-aventurança é a pobreza de espírito. A pobreza de espírito é uma profunda e honesta rendição de nosso eu a Deus, reconhecendo nossa total carência e nossa total dependência de Deus. E essa condição, ela está no coração, ela não é externa, mas ela se manifesta de maneira externa. E além disso, nós vimos que Cristo atrela a esta condição uma promessa extraordinária, o reino dos céus, a herança dos humildes. E este reino não é uma miragem distante. Nós vimos que ele já é uma realidade presente, que nós desfrutamos agora sob o governo amoroso do nosso Rei Jesus Cristo, dos seus imensos privilégios e das suas bênçãos espirituais. E como nós vimos por último, é neste reino que o próprio Cristo nos conforta nas nossas fraquezas e nelas ele nos exalta, seja em meio às dificuldades da vida ou na nossa luta contra a insuficiência espiritual. Portanto, irmãos, a mensagem de hoje é um chamado que nós devemos atender. Se esta é a verdade, e as Escrituras afirmam essa verdade com toda a autoridade, então nós somos convidados a uma resposta. Examinar os nossos próprios corações e buscar onde nós temos buscado a felicidade, onde nós temos buscado a alegria, nos padrões enganosos do mundo ou na humildade sincera diante de Deus que abre as portas do reino.
Que nós possamos, então, abraçar esta bem-aventurada pobreza de espírito da qual Cristo nos ensina. Que nós nos esvaziemos dos nossos orgulhos e das nossas autossuficiências para que Cristo nos preencha com graça e com vida. Lembrem-se, é o Senhor quem deseja que o seu povo seja libertado do espírito da servidão e do medo e se aproxime dele como filhos amados, com liberdade e com confiança. E tendo recebido um reino que não pode ser abalado, como nos lembra as Escrituras, retenhamos a graça que nos foi dada. Por meio dela nós sirvamos ou devemos servir a Deus de maneira agradável, com reverência e com temor piedoso. Que a nossa caminhada diária reflita a dignidade de ser cidadão deste reino para o qual Cristo ou Deus por meio de Cristo nos chamou. Que não se veja em nós o mesmo espírito baixo e mundano daqueles que não conhecem a Cristo, mas que andemos como verdadeiros participantes desse reino do céu, desse reino celestial, buscando em tudo a glória do nosso Rei Jesus Cristo. Que este consolo e esta esperança nos impulsionem a uma vida de profunda santificação para o louvor da sua glória. Amém.